Olá amigos, domingão, dia 30 de outubro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 31, fechamento ali do mês e pós resultado das urnas, que já temos um agito no início da semana, e o início do mês já de novembro, o que a gente espera aí para essa próxima semana, mas principalmente no próximo pregão, ali já no dia 1º de novembro, devo disponibilizar uma análise mais completa do Ibovespa, falando sobre todos os dados estatísticos e minha leitura para o Ibov após o fechamento do mês de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já convido você para se inscrever gratuitamente aqui no canal e explorar ao máximo todo o conteúdo daqui, deixando o sino das notificações ativado para não perder nada em termos de aprendizado e também na parte de leitura do mercado através das diversas análises que a gente publica aqui diariamente. Vamos lá, Ibovespa, deixa eu colocar aqui na tela só para falar quais são os ativos que eu vou abordar nesse momento. Serão nessa dada semana, Ibovespa, depois dólar futuro, contrato DI, juros aí, contrato de juros F25, S&P 500 índice, petróleo, depois PTR4, minério, depois Vale 3 e na sequência falando de 5 setores, 5 índices setoriais e 10 ações. Ou seja, 10 ações, essas aqui, mais Petro e Vale, então são 12 ações. Bom, se você tiver alguma sugestão de ativo a ser comentado na próxima análise de fechamento, coloca aqui nos comentários, agradeço de imediato. Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha ou mesmo para compartilhar esse radar da semana. Vamos lá, Ibovespa fechou a semana com queda de 4,49%, devolvendo boa parte do grande candle de alta anterior. Não quebrou a sequência do movimento de alta, não quebrou a sequência de mínimas ascendentes e nem anulou ainda a tendência, quando fala ainda, não anulou ainda, pode até anular aí nas próximas semanas ou até mesmo no próximo pregão. Anular a tendência de alta de curta, médio prazo gráfico semanal significaria dizer o Ibovespa abaixo desse nível de preço. Ibovespa teria que voltar para baixo 106,243. É lógico que se cair, perder a mínima dessas duas últimas semanas já é um indício de enfraquecimento da tendência. O retorno do preço para baixo da região desses dois topos anteriores que o Ibov conseguiu se sustentar acima após fechar aqui acima, e até inclusive acima da média, seria algo mais negativo. E pior ainda se vier a oscilar abaixo, enfraquece ainda mais se vier para baixo de um patamar de 110 mil pontos, basicamente a mínima aqui dessa semana que gerou um pivô de alta no gráfico semanal. Enquanto não reverter, isso aqui segue a expectativa maior para cima na nossa bolsa. Vou comentar mais detalhes sobre o Bovespa na análise especial do Ibov no fechamento desse mês. Dólar, nós temos aí o dólar no gráfico semanal. Deixa eu só verificar a questão do ajuste aqui. Pronto, tirar a questão do ajuste. Gráfico semanal bem travado, né? Cai forte, sobe forte, cai forte, sobe forte. Uma indefinição para o dólar nesse momento em termos de tendência de curto a médio prazo. Dá para perceber pelas médias, né? Quando a média fica mais assim lateral, mais horizontal, é o indício que está indefinido. Então, nesse momento, bem indefinido o dólar. Se olha para um gráfico mensal, ponto aqui que está se sustentando acima da média. Então, enquanto não gerar nada diferente disso aqui, fica um viés ali mais para cima. Dólar abriu caindo, perdeu a mínima dessa última semana, vai reforçar uma chance maior de poder vir para baixo. Vai ter um suporte bem relevante aqui na faixa dos 170. E abaixo disso, o mais relevante lá no 0,70, 5,170 e depois 5,070 pelo gráfico semanal. Por outro lado, abriu subindo, olhando até para um gráfico diário, se abrir subindo, temos aí um sinal de pivô de alta, de retomada da tendência de alta de curto prazo e, consequentemente, apoiando mais operações na ponta compradora com expectativa de alta. É importante ressaltar que a resistência aqui vai ficar em 5,430 a 5,465. E mais relevante mesmo, pensando no prazo um pouquinho maior, lá na faixa dos 5,650. PE, lembrando então no gráfico diário também a tendência está indefinida. Então indefinida no diário, indefinida no semanal. Temos o mensal ali com um cenário também de indefinição, mas criando expectativa um pouco mais positiva por estar se sustentando acima da média. Vai ser importante aí a abertura aí desse próximo pregão. Vindo aqui forte para baixo, vai trazer uma chance de ficar formando aqui, ó, dois topos no mesmo nível de preço. Tem dois fundos basicamente aqui, ou seja, de estar dentro de uma congestão o dólar.
Seguindo aqui para falar, depois disso eu vou comentar aqui, que está pelo menos registrado aqui para mim, o S&P 500. S&P 500, deixa eu colocar aqui na tela, S&P está aqui, gráfico mensal, mês está bem, faltando um pregão 8,8% de recuperação, mas ainda entre as médias. A minha expectativa ainda é de a gente poder ter algo mais para baixo no S&P 500. Bateu nos 3.500 e está conseguindo ter uma boa recuperação. Depois disso, 3.270. Mas olhando para o semanal, a gente está aqui dentro de um movimento de alta. A tendência continua sendo de baixa. E a expectativa é que possa fazer algo assim no S&P 500. Mas nesse momento, com a informação que está aqui na tela, são 2 semanas fortes de alta. Que aí, olhando para um gráfico diário, é uma tendência de alta de curto prazo. Logo, qualquer sinalizações novas de alta, recuou, gerou fundo ascendente, pivô de alta no gráfico diário, foco maior em buscar operações de conta, porque esse tempo gráfico está alinhado para cima, está dentro de uma tendência de alta, focando mais em operações de compra no S&P 500, falando em termos de curto prazo. E depois disso eu vou falar do petróleo. Petróleo, pegando aqui um gráfico semanal do petróleo, nós temos aqui uma tentativa de subida. Eu falei na semana passada, ele se voltasse para cima, se sustentasse acima da média, acima da região ali na faixa dos 93,50, 94 dólares, seria algo mais relevante, mais interessante para se ter algo mais para cima. Fechou a semana positivo, vamos ver se abre a semana já superando essa máxima, mas o principal indício de força, vou pegar no gráfico diário aqui, é anular essa formação de um topo abaixo do topo anterior, superar a máxima justamente dessa última semana, que está na casa do 95,17, e ganhar força aqui para cima, mantendo uma expectativa mais positiva para o petróleo nesse momento. O que realmente gera um viés um pouquinho mais de baixa é olhando para um gráfico semanal, tentou subir aqui, vem e perde a mínima desse candle aqui, ó, aí aumenta a probabilidade de ter algo para baixo mesmo no petróleo. Mas por enquanto, em ponto importante, iniciando um processo ali de recuperação. Na sequência eu vou falar aqui de PETR4, que fechou a semana muito mal, né? Fechou a semana aí com queda de 13,65%, perdendo, gerando o chamado falso rompimento. O que é o falso rompimento? Um candle que supera forte ali um topo anterior, supera o topo anterior e logo na sequência ela vem e perde a mínima desse grande candle de alta ou de um candle que superou a máxima do topo anterior. Falso rompimento, aumentando a chance de ter algo para baixo. E aí falando algo para baixo, qual é o suporte mais próximo da Petro? Basicamente no gap dos R$ 30,49 até os R$ 29,80. Essa é a zona de suporte mais importante na minha opinião. Tem a média ali próximo de 31,63. Depois disso, na faixa dos 28,58. Dalton anulou a tendência então de alta da Petrobras. Pelo gráfico semanal, pelo gráfico mensal, não. Está em tendência de alta de prazo mais longo. Curto a médio e médio a longo prazo. Agora, no curtíssimo a curto prazo, que é o gráfico diário, a gente já tem uma tendência indefinida. A tendência aqui não é mais de alta nesse papel. Perdeu a mínima ali do fundo anterior, não é mais de alta. Então, para buscar a operação de compra na Petro novamente, vamos supor que na segunda-feira abra subindo com gap de alta e aí passa no decorrer da semana gerar sinalizações de altas para cima da região de R$ 34,00 a R$ 34,50. Interessante para se buscar a operação de compra na Petro. Por outro lado, abre com gap de baixa, abre caindo aqui já testando essa região de gap, sendo um pouquinho mais agressivo, daria para arriscar uma compra aqui, lógico, depois de algum sinal de alta, seria mais interessante. Um gráfico diário ou até mesmo um gráfico de 60 minutos sendo mais arrojado, para tentar pegar um repique aí de alta, tentando pegar um retorno do preço à média móvel exponencial de 13 períodos. Vale 3, fechou a semana também mal, já estava dentro do movimento de queda, gerou ali um candle ali enfraquecendo de baixa, mas dentro do movimento de queda foi lá e fechou abaixo das médias novamente. Isso aqui aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. O giro está dentro de um fundo no gráfico mensal, mas fazendo ali um sinal de respeito, ou seja, pressão vendedora em cima da média móvel 3 períodos. Não está conseguindo voltar para cima da média móvel, assim como aqui tentou, não conseguiu, mas não gerou um candle tão ruim aqui como está gerando agora. E aí teve algo mais para cima. Aqui está gerando algo mais negativo. A perda da mínima dessa semana confirma o sinal negativo e aumenta a probabilidade da Vale caminhar para uma região de 65 a 63 reais. Gráfico diário em tendência de baixa, só olho para compra novamente na Vale no sentido de a operação um pouco mais a favor da tendência, acima dos R$ 71 reais, fundo ascendente. Ou pivô de alta, enfim, uma sinalização de alta acima do nível de resistência aí que ela tem aqui desde o topo ali para trás. Região de fundo aqui anterior 69,83 até os R$ 70,91 para eu botei acima de R$ 71 reais.
Eu falei da Petro, depois já fui para Vale, mas sem falar do minério, né? Então vou falar aqui do minério. Minério. Rapidamente aqui falando do minério, nós tivemos uma afundada do minério. Olha eu pegando o gráfico aqui semanal do minério. Esse aqui é o gráfico já semanal e continua. Ó. Semana passada já foi ali olhando para uma queda aqui de 12,6% e continua. Olhando para um gráfico mensal, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Pivôzão de baixa no gráfico mensal. Já tem vários meses também caindo, o que pode trazer alguma recuperação onde se encontra, que é uma região, uma série de topos anteriores e fundo anterior. Então pode bater aqui nessa região e gerar um processo de recuperação. A mínima desse fundo na faixa de 75,65. Tá? Então a mínima aqui já está em 75,60, já está testando efetivamente essa região de fundo. Abaixo disso vai ter suporte ali na faixa dos 72,40, seguido de 62,90. Então são os suportes mais próximos para o minério viés mais negativo, e a Vale vai representando isso através da sua tendência nova de baixa no gráfico diário e enfraquecimento da tendência de alta ali, de uma recuperação pelo gráfico semanal. Vamos aqui falar então dos setores. IFNC perdeu a mínima, o setor financeiro perdeu a mínima da semana passada, fechou a semana com queda de 5,5%, falso rompimento, né? Assim, nem falso rompimento, mas terminou perdendo aqui também, né? 10,959, não chegou a perder. Que esse foi o candle responsável pelo rompimento realmente do topo anterior, foi esse candle aqui. Então não perdeu ainda, não gerou esse falso rompimento. Mas de maneira geral, grande candle de alta sendo revertido, já é um indício um pouco mais negativo. Mas o ponto é, está em cima da média ainda, não anulou tendência de alta. Para anular tendência de alta, basicamente tem que voltar ali para baixo de uns 10,643 a 10,512. Enquanto se mantiver aqui acima da média, mesmo que deu uma enrolada, uma bagunçada no gráfico diário no curto prazo, a tendência de curto a médio prazo, de longo prazo, de médio para longo prazo, é de alta. Curtíssimo a curto prazo é que já deu uma deteriorada, que é olhando um pouquinho mais para o gráfico diário. Mas dentro do setor podemos trazer algumas possibilidades de entrada aí após uma correção que está já acontecendo. Tem uns que já deterioraram um pouco mais, que é o caso de Bradesco, que eu vou mencionar aqui. Depois de setor financeiro, eu vou falar do setor de consumo, que gerou um candle ali chamado de martelo, uma formação semelhante ao martelo, se sustentou pela segunda semana consecutiva acima da média. Então o setor pode fazer isso aqui, ó. Eu vou falar até de MGLU3 nesta análise. Logicamente, na segunda-feira vai nos dizer muita coisa aí, mas enfim, por enquanto, criando a expectativa de poder ter algo para cima dentro do setor. Mensal aqui ainda ruim, né, no sentido de tendência, mas aqui está tentando cair, diferentemente de outros momentos, e não conseguiu, não ganhou força ainda. Superação da máxima dessa semana aqui, 3.491, reforça a chance de ter algo para cima dentro do setor. Vou até falar de dois ativos aí dentro do setor, logo na sequência. Depois disso, depois do setor de consumo, eu vou falar do IEX, que está dentro ali, brigando ali para ver se sustenta acima da média, conseguiu, mas ainda travado dentro desse grande candle de baixo. Mas o quanto tiver com candles ascendentes no gráfico semanal, fica ali apontando mais para cima. O setor conseguiu fechar em alta, enquanto o Ibov fechou em queda. Então o setor permaneceu forte aqui nessa semana. E olhando para o gráfico mensal, ele está se sustentando acima da média móvel 3 períodos. Ainda mais travado de maneira geral, mas só muda esse viés um pouquinho mais positivo de curto prazo se retornar para baixo da mínima dessa última semana, 7.956. IMAT, setor de materiais dentro de uma tendência de alta mais fraca, mas continua dentro da tendência de alta, podendo vir ter algo mais para cima. Lembrando, Dalton, o que são materiais? Você tem Petro, Prio, você tem Suzano, que está muito bem, Klabin, bem, você tem Vale, GGBR4, essas já estão piores, CSNA3, os em Minas, então são ativos aí do setor, né? Basicamente um setor mais ligado a commodities. Então nós temos o setor apoiando um pouco mais aqui a alta, só traz um aspecto mais realmente negativo, um retorno do preço para baixo da média móvel de 13 períodos pelo gráfico semanal. E falando agora do imobiliário, que terminou aí também com algo parecido com o martelo, né, do igual do consumo, está num ponto importante, então precisa ainda quebrar essa sequência aqui de máximas descendentes. Na hora que fizer isso aqui vai ficar muito mais para compra. Por quê? Porque está dentro ainda de uma tendência de alta. Então sinalização de alta dentro de uma tendência de alta, batendo na região do topo anterior e na média,
é algo mais positivo. Superação dos 805,43 é o que gera um aspecto mais favorável, lembrando que o setor imobiliário anulou a tendência de baixa pelo gráfico mensal, que também é algo positivo. Então a expectativa é um pouco mais positiva para dentro do setor, não em todos os ativos. E aí, olhando para os papéis agora, falando aqui rapidamente dos papéis, gráfico diário de BBDC4, nós temos aqui o ativo dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, então não vejo oportunidade de compra, ficaria mais interessado em venda, porque a tendência é de baixa. Agora, dentro do setor, olhando para vamos supor que abre com gap de alta, então ele pula a zona de resistência, que é o antigo suporte, 19,61 até o patamar 19,73, pula esse gap de alta, pula aqui, ó, vai no gap de alta. Aí fica um aspecto mais positivo para se buscar operações de compra em BBDC4 para cima da média móvel de 13 períodos, ou seja, para cima pelo menos da região dos R$19,70. Abaixo disso eu focaria mais em venda de swing trade nesse ativo. Pô, abriu subindo, não conseguiu ganhar força, topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda, porque o semanal já gerou até um fechamento ali para baixo da média, mas não anulou ainda a tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal. Apesar do diário estar em tendência de baixa, semanal ainda para anular essa tendência de alta, precisa retornar para baixo dos 18,63. Legal seria, ó, fecha abaixo da média e fecha acima da média novamente na próxima semana. Vamos ver. MGLU 3, fechou a semana, ó, se susta, o que eu falei, ó, fecha abaixo da média e volta para cima da média. Falei em BBDC4, ó, superação da máxima dessa semana, aumenta a probabilidade de ter algo para cima em MGLU 3. Está dentro do movimento de queda, está em cima da zona de suporte. Ó. Olha a zona de suporte lá dos R$4, por volta dos R$4. Veio aqui para gerar um pivô de baixo e já anulou esse pivô. Então, se ela conseguir romper isso aqui, ó, ela gera um pivô, um fundo duplo. O que retoma a tendência dela de alta de curto prazo e favorece mais operações na ponta compradora, rompimento dos 4,47 ou sinalizações de alta para cima dessa região de 4,47 a 4,38. CIRI 3, ativo dentro de uma tendência de baixa, mas também, olha só o que fez lá no gráfico semanal, a formação do martelo. Superação da máxima dessa semana, 18,40, emite um sinal de alta a favor da tendência de alta de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal, após testar a média, então é um ponto importante. E isso acontecendo, eu ficaria de olho em operações de swing trade mais na ponta compradora na CIRI 3. Mas é importante ela ganhar força aí, gerar o sinal de alta no gráfico semanal para começar a dar indício de enfraquecimento dessa atual tendência de baixa do gráfico diário, retomando aí, fazendo algo para retomar a tendência dela de alta de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo, que é vista pelo gráfico diário, com resistência imediata na faixa dos 18,18 e um pouco mais acima na casa dos R$18,56. Então, ativo que chama atenção ali pelo gráfico semanal. Também aqui a loja Zen chama atenção pelo gráfico semanal. Olha só o retorno da loja Zen. Parou em cima das duas médias. Superação da máxima dessa semana, 29,25. Cria-se uma expectativa de alta. Então, são ativos que podem trazer até oportunidade de compra de position trade pelo gráfico semanal. Pelo diário, já volta para cima da média, já enfraquece um pouco a tendência dela de baixa. A CIRI 3 não fez isso ainda. Já volta para cima do fundo anterior. Então, fica muito mais para olhar para a compra da próxima semana em diante, principalmente se confirmar esse retorno para cima da média, ou seja, se mantiver, se conseguir se manter, né, acima dessa média. Seguindo aqui para falar depois aqui de loja Zen, COG N3, que teve uma semana muito boa, com alta aí de 3,18%, mantendo ali sua tendência de alta pelo gráfico semanal. Pelo gráfico mensal dá para perceber que o ativo já também deu uma retomada da tendência de alta de médio para longo prazo, com um grande desafio aqui na região de fundos anteriores, ou seja, com a chance de buscar a região lá dos 3,75. Com base nisso, já compraria esse ativo aqui agora? Não, sendo mais agressivo, se supera essa máxima com o stop aqui embaixo, no máximo uma relação risco-retorno de 1 para 1,5 do tamanho desse stop. Mas o que ficaria atento é, com essa sinalização de força por parte dos compradores em cima do papel, sinalizações de alta vindo aí para cima da média, vindo para cima da região ali de 3,10, seria bem-vindo para compra aí nos próximos pregões em cima de Cogna. Ambev, a Bev 3, olha que recuperação da Ambev depois de ter vindo aqui forte para baixo, forte recuperação, de veio aqui para gerar um pivô de baixo, retornou forte para cima, retomou sua tendência de alta, basicamente formando aí seu fundo, algo semelhante a um fundo duplo, semanal ficando acima da média, então ativo que gera uma expectativa mais favorável para cima. Tá
batendo já nas resistências aqui para trás, que eram topos anteriores, região ali por volta dos 15,80. Mas o fato é, mesmo que abra com gap de alta, eu entraria comprando já? Não, mas eu ficaria atento a correções da Ambev. Abriu com gap de baixa, por exemplo, eu ficaria atento para se buscar a operação de compra após alguma sinalização de alta, seja no G60 ou mesmo no gráfico diário, fundo ascendente para cima da média, no mínimo aí para cima dos 15,30. Depois disso eu vou falar de Açaí 3. A Açaí 3, temos aí o ativo numa tendência de baixa, mas olha que recuperação nos 2 últimos pregões, fazendo com que o papel se sustentasse acima da média. O que é algo bom, porque pelo gráfico mensal desse papel, olha, deixa eu só voltar com o ajuste, pelo gráfico mensal desse papel está em tendência de alta, está dentro do movimento de alta, a expectativa para esse mês seria realmente ser um mês positivo, vamos ver se concretiza isso, né? O último pregão não atrapalha muito, e melhor ainda se fechasse aqui ó, um mês acima desse topo. Que topo? R$19,46. Então se abriu subindo, eu não compraria de cara, mas fundo ascendente para cima dessa região que está aqui, já fechou até acima, para cima dos 18,70, foco em compra em Açaí 3. Lógico que se abrir com queda, voltar para baixo dessa região dos 17,60, já começa a ficar realmente deteriorado o cenário para compra no papel. Falando de swing trade principalmente. CPLA 6, muito bem, 2 semanas muito fortes. Vou jogar aqui o gráfico semanal do lado de cá. 2 semanas muito fortes que anula a tendência dela de baixo. Aqui, ó. Anulou a tendência de baixo. Boa. Gráfico diário, forte para cima. Só que já aqui eu não entraria comprando ainda. Vamos supor que abra caindo o mercado. Se gerar sinal de alta para cima da região dos R$7 a R$6,90 nos próximos pregões, focaria em compra em cima desse papel em termos de swing trade. De forma simples seria isso. E quem tiver comprado no prazo maior, mantenha a posição no prazo maior em cima desse papel. BRFS 3 já é olhando para um sinal mais negativo, um cenário mais negativo. Ó, retomada da tendência de baixo, fraqueza aqui para subir, abriu subindo mesmo com gap de alta aqui, eu focaria um pouco mais em olhar para a venda de swing trade nesse papel. Olha o topaço do gráfico semanal, olha o pivôzaço de baixo do gráfico semanal, enfim, ativo apontando muito mais para baixo. Então seria muito mais alinhado para buscar operações de venda nesse papel. Quase que como sempre, vamos dizer assim, em Brasil Foods. Não gosto muito do ativo graficamente falando há bastante tempo. E aqui olhando para a MRV3, ó, tendência de baixa, tentou subir aqui para anular a tendência, ainda não conseguiu, se abrir caindo, perdendo a mínima desse pregão, vale uma possível compra, uma venda ali de swing trade também nesse papel, na expectativa de que continue seu movimento de baixa. Olha só que ela anulou a tendência dela de alta. Então o ativo aqui, enquanto a Série 3 está possibilitando a chance de atuar a favor da tendência, esse ativo perdeu a tendência dela de curto a médio prazo pelo gráfico semanal e ainda pode gerar sinal de baixa pelo gráfico diário, curtíssimo prazo, para mais para swing trade. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha aqui nesse Radar da Semana. Mais uma vez agradeço. Lembre-se, 8h45 nessa segunda-feira estaremos juntos no nosso Radar do Mercado, monitorando toda a reação do mercado após o resultado ali das urnas. Um grande abraço a todos, um ótimo fechamento de mês e uma excelente semana para você. Até mais.